Fala nação rubro-negra. Você é torcedor e não se inscreveu ainda. Tá esperando o quê? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia sobre o Flamengo. A Libertadores chegou naquela fase em que não existe mais espaço para erro. Agora é mata-mata. Agora é pressão. Agora é coração acelerado. E nesta sexta-feira, o sorteio das oitavas de final da Conmebol Libertadores 2026 definiu os confrontos que vão parar a América do Sul. Mas um duelo em especial simplesmente explodiu entre os torcedores. Flamengo contra Cruzeiro. Sim, dois gigantes do futebol brasileiro frente a frente valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Um confronto pesado, histórico, e que promete incendiar o país inteiro. O sorteio colocou frente a frente duas torcidas apaixonadas, dois elencos milionários e duas camisas gigantescas da história do futebol sul-americano. E sinceramente, tem tudo para ser uma das maiores oitavas de final dos últimos anos. O clima já começou a esquentar nas redes sociais logo após o anúncio. Torcedores do Flamengo lembrando o peso do elenco rubro-negro. Cruzeirenses falando da força do time em mata-mata. Provocações, memes, discussões e aquela sensação de decisão antecipada. Porque muita gente acredita que esse confronto poderia facilmente ser uma semifinal ou até uma final de Libertadores. De um lado, o Flamengo, um time acostumado com grandes decisões nos últimos anos. Um elenco recheado de estrelas, jogadores experientes e uma pressão enorme para voltar a conquistar a América. A torcida rubro-negra sabe que Libertadores não permite vacilos. E depois de temporadas cheias de altos e baixos, existe uma cobrança gigantesca para o time voltar a dominar o continente. Do outro lado, o Cruzeiro, um clube tradicionalíssimo, bicampeão da Libertadores, e que vem vivendo um processo de reconstrução impressionante. Muita gente desacreditava do Cruzeiro há alguns anos. Mas agora o clube volta a ser protagonista no cenário sul-americano. E justamente nesse retorno ao topo, o destino colocou pela frente um dos adversários mais difíceis possíveis. O Flamengo. E olha, esse duelo tem tudo para ser equilibrado. Porque não é apenas talento dentro de campo. É camisa. É tradição. É pressão. É psicológico. É experiência em mata-mata. E em Libertadores, detalhe faz toda a diferença. Um erro pode mudar completamente uma classificação. Um gol fora de casa pode incendiar um estádio. Uma expulsão pode acabar com todo o planejamento. E é exatamente isso que deixa esse confronto tão gigantesco. Além de Flamengo x Cruzeiro, outro duelo chamou muito a atenção no sorteio. Corinthians contra Rosário Central. E aqui existe um ingrediente especial. Ángel Di Maria. O craque argentino será uma das grandes atrações das oitavas. Imagina a atmosfera desse confronto. Neoquímica Arena lotada. Torcida do Corinthians pressionando. E do outro lado, um campeão do mundo com a Argentina. Di Maria é um jogador acostumado com grandes palcos. Mesmo veterano, continua sendo decisivo. E a torcida corintiana já sabe que qualquer espaço pode ser fatal. Ao mesmo tempo, o Corinthians também chega forte. Quando cresce em mata-mata continental, vira um adversário extremamente perigoso. A Libertadores transforma os ambientes, transforma jogadores e transforma jogos comuns em batalhas históricas. Mas enquanto alguns clubes ficaram preocupados com o chaveamento, outros comemoraram bastante, principalmente Palmeiras e Fluminense. Os dois gigantes brasileiros acabaram caindo em um lado considerado mais tranquilo da chave. Claro que em Libertadores não existe adversário fácil. Isso todo mundo sabe. Mas olhando o desenho do mata-mata, muitos torcedores entenderam que Palmeiras e Fluminense ganharam um caminho teoricamente menos complicado até fases mais avançadas. E isso muda completamente o clima. Enquanto Flamengo e Cruzeiro vão travar uma guerra logo nas oitavas, Palmeiras e Fluminense enxergam uma oportunidade gigantesca de avançar ganhando confiança. Só que Libertadores é traiçoeira. Quantas vezes favoritos caíram inesperadamente? Quantas vezes times considerados inferiores surpreenderam gigantes? A história da competição está cheia disso. E talvez seja exatamente por isso que ela é tão apaixonante. Porque aqui não basta ter dinheiro. Não basta ter elenco caro. Não basta ter estrelas. Tem que suportar a pressão. Tem que saber jogar decisão. Tem que ter personalidade. E principalmente, tem que ter coração. A chamada glória eterna não perdoa ninguém. E a caminhada rumo ao título será retomada a partir do dia 11 de agosto, quando começam os jogos de ida das oitavas de final. Ou seja, a contagem regressiva já começou. Os clubes agora entram em modo total de preparação. Treinadores estudando adversários. Torcedores fazendo projeções. Jogadores sentindo a tensão aumentar. Porque todo mundo sabe. Na Libertadores, cada detalhe vira história. E sinceramente, Flamengo x Cruzeiro tem cara de confronto histórico.
Tem cara daqueles jogos que ficam marcados por anos. Daqueles que geram heróis improváveis. Daqueles que transformam jogadores em ídolos. O Maracanã vai ferver. O Mineirão vai tremer. E o Brasil inteiro vai parar para assistir. Agora fica a grande pergunta. Quem chega mais forte? O poder ofensivo do Flamengo? Ou a organização e a força emocional do Cruzeiro? Quem vai suportar melhor a pressão? Quem vai decidir nos momentos críticos? E principalmente, quem vai continuar vivo na luta pela glória eterna? Uma coisa é certa. As oitavas da Libertadores 2026 prometem emoção absurda. Prometem drama. Prometem tensão. E prometem noites históricas de futebol. Agora eu quero saber a sua opinião. Quem passa em Flamengo x Cruzeiro? E qual vai ser o grande campeão da Libertadores 2026? Comenta aqui embaixo porque eu quero ler a opinião de vocês. E claro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho porque aqui você acompanha tudo sobre Libertadores, futebol brasileiro e as maiores notícias do mundo da bola. A glória eterna começou, e ninguém quer ficar pelo caminho.